Chegamos à última aula desse módulo de alta performance profissional e eu só tenho a agradecer. Agradecer você que chegou até aqui comigo nessa jornada, agradecer pela confiança no meu trabalho. E se você quer permanecer conectado comigo, basta você me seguir lá no meu Instagram, @soalheiroluiza. Vocês já pararam para pensar que vivemos em uma cultura que só valoriza a vitória? É muito raro você ver alguém que foi reprovado em um concurso público, por exemplo, ou chegou em segundo lugar em alguma competição, receber os parabéns pelo segundo lugar. E você já parou para pensar que às vezes aquela pessoa que foi reprovada em um concurso público, por exemplo, ou aquela pessoa que está em um segundo lugar, chegou muito mais longe do que o primeiro lugar? Vamos imaginar a seguinte situação: atletas olímpicos, vamos imaginar atletas da ginástica olímpica, atletas dos Estados Unidos e atletas do Brasil. Quem você acha que recebe mais incentivo? Os atletas olímpicos dos Estados Unidos ou os atletas do Brasil? Quem você acha que tem mais estrutura? Os atletas brasileiros ou os atletas americanos? Quero que você pense nessa resposta. Os atletas brasileiros, às vezes, têm muito mais dedicação, muito mais empenho do que os atletas americanos. E para o Brasil, chegar em segundo, terceiro, às vezes quarto lugar, já é uma enorme vitória. Muito em razão dessa falta de estrutura, dessa falta de incentivo. Você já parou para pensar isso? Que esses atletas, às vezes, quem sabe, caminham muito mais, se esforçam muito mais do que os atletas americanos? E o que eu quero dizer com essa história para vocês? O que eu quero dizer com essa história para vocês é: comecem a valorizar a dedicação de vocês. Comecem a valorizar o desempenho de vocês. Comecem a valorizar a jornada, o passo a passo que você está dando rumo à construção de uma carreira, independentemente do resultado. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já é um vencedor. Quantos desafios você superou para chegar até aqui? Vamos imaginar, dar um passo atrás na sua formação, na sua graduação. Quantas abdicações você não passou para chegar até aqui nesse momento da sua jornada? Foi desafios financeiros? Às vezes sem saber como que ia pagar aquela faculdade no fim do mês, sem saber como que às vezes ia pagar até uma prova da UAB, sem saber como que ia pagar às vezes aquela inscrição naquele concurso público. Às vezes foi um desafio na área da saúde. Quanto tempo você teve que passar ali se dedicando para ser aprovado, por exemplo, em uma disciplina, se você ainda não foi aprovado em um concurso público? Você já parou para pensar esses desafios? Os desafios, às vezes, de saber com quem que você ia deixar seu filho enquanto você estudava, enquanto você se dedicava para a construção dessa carreira? Se você ainda não foi aprovado em um concurso público, se você ainda não conseguiu abrir o seu escritório, mas você está dando o melhor de si, todo dia levantando da cama, correndo atrás, correndo à frente dos seus sonhos, melhor dizendo, dando gás, dando raça, não tem fracasso, tem experiência, tem ali, não é fracasso, tem uma jornada de aprendizado. E vamos valorizar cada passo, vamos celebrar os passos. Algo que eu acho que é muito importante você saber, se está dando o seu melhor, você vence independentemente do resultado. Se todos os dias você está matando um leão ao sair da cama para persistir na construção dessa carreira, você já é um vencedor. Muitas das vezes as pessoas não conseguem celebrar os passos. Por quê? Porque está sempre um passo à frente. Então eu consigo abrir o meu escritório, mas como eu ainda não tenho cliente, eu não celebro a abertura do meu escritório. E aí eu só fico focado na falta.
naquilo que ainda não tem. E isso não é um pensamento de abundância. Pensamento de prosperidade, prosperidade quando você pensa de modo abundante, traz mais prosperidade, é quando você já é grato por aquilo que você tem. Você já é grato por estar fazendo curso no LFG. Eu já sou grato por ter uma habilitação, por já ter passado na OAB. Ainda não estou aonde desejo, mas eu já sou grato e eu já celebro aquilo que eu tenho. Tá tudo certo a gente querer mais. Tá tudo certo, mas também a gente só vai viver uma jornada feliz, uma jornada realmente que a gente se sinta realizado quando a gente já celebrar aquilo que a gente tem. Tem gente que passa uma vida inteira buscando, e às vezes o próximo passo não chega. A vida é um sopro, não é assim? Então a gente tem que viver celebrando cada momento dessa jornada, celebrando a travessia. Eu gosto de trazer alguns exemplos reais, porque esses exemplos reais fazem com que a gente também reflita sobre a nossa vida. Eu não gosto de tratar da palavra fracasso, derrota. Eu acho que se você ainda não atingiu o que você deseja, você está na jornada, você está aprendendo. O processo de uma carreira de sucesso é eu erro, eu corrijo, eu erro de novo e uma hora eu acerto. E é dessa maneira. E isso é essa persistência que vai fazer você construir essa carreira que você tanto deseja. Que vai fazer com que você alinhe essa construção com o seu propósito, daquela aula que a gente conversou. Não sei se vocês sabem, mas o Michael Jordan ele tem uma passagem em um documentário dele que eu gosto muito. Eu, inclusive, deixei aqui no material complementar para vocês uma lista de filmes e de séries, de documentários que possam inspirar você nessa jornada. Eu vou pedir aqui permissão para vocês para eu fazer a leitura dessa passagem, desse documentário que chama The Last Dance, que eu gosto muito do Michael Jordan, que ele relata aqui. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. E, gente, imaginem vocês se o Michael Jordan, na primeira vez que ele tivesse perdido um jogo, ou perdido a bola, né, daquele jogo, daquela final, se ele tivesse desistido. Com certeza a gente não teria hoje um dos maiores atletas de todos os tempos, que é o Michael Jordan. Isso é persistência. Coragem, gente. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com medo. Eu tô com medo de abrir um escritório porque eu acho que talvez não vai aparecer cliente. Eu tô com medo de não passar, mas eu avanço. Coragem é ir mesmo com medo. Eu brinco com os meus alunos da graduação. Você tá com medo? Coloca uma fralda e vai. Vai de fralda, mas vai, avança. Percorre essa jornada, porque só quem está na arena, é só quem percorre que realmente vai colher tudo, toda a prosperidade, tudo que você deseja. Não sei se vocês sabem também, eu deixei aqui um filme que muito me inspira, que é um filme que relata a história do Walt Disney. O Walt Disney, ele foi rejeitado por diversos editores, mas um editor específico falou para ele que ele não tinha criatividade. E mesmo assim, ele persistiu e de repente, né, a história mostra que ele vê um rato numa lata de lixo e a partir desse rato ele imagina o Mickey Mouse. Imagina, gente, imagina se o Walt Disney tivesse desistido em razão desses nãos, esses nãos que a vida colocou para ele. O Walt Disney, ele passou, e a gente vê isso na história dele, bastante desafios econômicos. Imagina se ele tivesse ouvido que ele não era criativo. A gente não teria o mundo da Disney hoje.
Uma história também que eu acho que é importante a gente entender o quanto que a persistência ela é importante, e é essa persistência que faz com que a gente colha resultados, foi o Beatles. A banda, os Beatles. Os Beatles foram rejeitados por uma gravadora que falou que banda com guitarra não estava com nada. Você imagina se os Beatles, aquela banda, tivesse desistido? Os caras são famosos até hoje, né? E conseguiram construir um patrimônio gigantesco. Uma escritora que para mim é exemplo, a inspiração, é a J.K. Rowling. Você já ouviu falar na J.K. Rowling? Essa autora, ela escreveu o livro Harry Potter, toda a coleção do Harry Potter. Vale muito a pena você assistir o filme da J.K. Rowling, que eu deixei aqui no material complementar. Não vou aqui dar spoiler, não vou falar mais. Mas basicamente o livro A Pedra Filosofal, que é a primeira obra da coleção Harry Potter, foi rejeitado por 12 editoras. 12, não são 5 não, são 12 editoras. Imagina se a J.K. Rowling não tivesse um propósito muito forte de que aquela história valeria a pena ser contada. Se ela não acreditasse verdadeiramente que ela conseguiria, se ela não acreditasse no propósito que ela tinha muito claro de contar aquela história, e aí ela estava passando por diversas situações complicadas pessoais naquele momento, depois você vai ver o filme e você vai saber do que eu estou falando, ela tinha desistido e não tinha colhido toda a prosperidade que o Harry Potter tem hoje, e não só uma prosperidade dos livros. Harry Potter virou filme, é uma marca. O quanto a J.K. Rowling não recebe hoje, gente? Mas ela teve que ouvir 12 nãos. E a 13ª editora falou assim: eu vou te dar uma chance. A chance, a oportunidade, a sorte aparece para quem tem coragem, para quem tem coragem de perseguir. Eu tenho meu escritório hoje, tive uma outra sociedade, e quando eu iniciei, eu vou contar aqui um fato pessoal para vocês. Quando eu iniciei na jornada, eu me vestia para ir para o escritório, me arrumava, eu sentava em uma cadeira e eu não tinha cliente. E eu pensava, o que eu vou fazer para atrair esses clientes? E às vezes eu recebia uma determinada ligação e não marcava aquele cliente no mesmo dia, porque eu falava assim, gente, se eu marcar esse cliente hoje à tarde, ele vai achar que eu não tenho cliente. Então eu já vou marcar ele amanhã, porque eu vou falar para ele que a minha agenda hoje estava cheia. E foi assim. E aí eu em todos os eventos que vocês possam imaginar, eu levava o meu nome e falava para todas as pessoas possíveis que eu estava com o escritório aberto, disponível para apoiá-las. E eu tive que fazer um movimento gigantesco, mover montanhas. Se eu tivesse desistido nos primeiros meses da advocacia, hoje eu não estava tendo prosperidade dentro do meu escritório. Então, o que eu quero falar para vocês nessa aula é para persistir. Tenha resiliência, mas celebre o que você já tem, seja grato pelo que você tem. Não veja o copo sempre ali, ó, pela metade, não. Né? A prosperidade é quando a gente já enxerga o copo cheio, que é possível, que eu sou capaz, porque eu estou fazendo uma jornada planejada. Porque eu sei utilizar o meu tempo, porque eu não gasto o meu tempo com coisas que não vão trazer para mim aquilo que eu desejo. Eu trabalho com essencialismo, com foco, com concentração. Eu sei para onde eu estou indo e eu tenho um propósito para ir para esse lugar. E todos os dias eu caminho rumo a esse lugar. E vai vir, não vai vir desafio, vai, mas eu vou persistir. Teve uma certa época da minha vida que eu andava corcunda. Sentia tanta dor, e eu não sabia por que eu sentia essa dor. E até que eu cheguei a um diagnóstico de lúpus. E aí, quando me deram esse diagnóstico de lúpus, eu perguntei para a médica, você acha que eu vou viver até os 50 anos? E essa médica me impôs tantas restrições. Eu tenho muito a agradecer a essa médica, porque foi quem descobriu a doença. E eles falaram que eu não podia fazer tatuagem, que eu não podia fazer aquilo, eu não podia comer aquilo, e que a partir desse momento eu tinha que fazer aquilo. E eu poderia pegar
aquele mundo de restrições. Eu tomava diversos remédios, ainda tomo diversos remédios, e eu poderia ter pegado aquele mundo de restrições e falado, gente, carreira acadêmica não é para mim. Gente, advocacia não é para mim. Mas naquele momento, aquilo foi o start para eu dizer, gente, eu quero muito viver. Eu quero muito viver e eu quero viver bem. E não vai ser essa doença que vai me paralisar. Tudo vai depender de como a gente enxerga esses desafios. Algo que eu posso dizer para vocês hoje, antes de encerrar esse módulo, é: você não tem o controle de tudo. Não, você não tem o controle. Você não tem o controle de um desemprego, você não tem o controle se você vai ou não ser aprovado nesse concurso que você está se preparando, você não tem o controle de quando vai acabar uma determinada crise que você está passando na sua vida, seja uma crise emocional, seja uma crise financeira. A gente não tem o controle praticamente, a gente tem o controle, na verdade, de poucas coisas. Mas a gente tem e estar nas nossas mãos como que a gente vai enxergar esses desafios. Como que eu vou lidar com esse desafio? Se eu estou trabalhando dentro de uma empresa e eu sou demitido, eu sou demitida, isso eu não tenho controle dessa demissão. Mas eu tenho controle de entender o que eu aprendo com essa demissão. Essa demissão ela é uma oportunidade? Será que ela é uma oportunidade para eu seguir então uma vida autônoma? O que eu aprendo com os desafios da carreira, os desafios que vão aparecer dentro da sua jornada? Tudo é aprendizado. Se eu me coloco em um modo, se eu me coloco no modo aprendizado, não tem fracasso, não tem derrota. Tem, eu não fui aprovado agora nesse concurso público e o que eu aprendo com essa reprovação? O que eu posso aprender com essa reprovação? Como que eu quero enxergar essa reprovação? Isso é muito importante, gente. E aí, eu vou falar para vocês, a gente tem alguns caminhos. Eu posso também viver um caminho de comparação. Ah, mas o ciclano estudou muito menos e foi aprovado. A Maria, ela nem tem tanta capacidade como eu e foi aprovado, conseguiu montar o escritório. Se eu estou sempre olhando para a jornada do outro, eu gasto tempo com a jornada do outro e deixo de focar na minha jornada. Eu posso olhar para o outro? Posso, desde que seja como inspiração. Essas histórias reais que eu trouxe para vocês, entre outras que eu deixei aí no material complementar, é para você se inspirar. Não é moleza para ninguém. Se fosse fácil, todo mundo fazia, não é assim? Essa é uma frase que é falada aí, pode parecer clichê, mas é a pura verdade. Se fosse fácil, todo mundo tinha sucesso. Se fosse fácil, todo mundo tinha prosperidade. Existe um preço que a gente precisa pagar para construir essa carreira que você deseja, essa carreira que você já se alinhou ao seu propósito, essas metas. Você lembra a aula de meta SMART? Existe um preço que você precisa pagar para atingir essa primeira meta. Essa meta que faz parte de um quebra-cabeça maior. E aí eu te pergunto, como que você quer enxergar essa reprovação nesse concurso público? Como que você quer enxergar essa demissão? Como que você quer enxergar esse desafio que nesse momento você está passando? Ou o próximo desafio que vai aparecer na sua carreira? Porque os desafios eles vão aparecer em todas as áreas, vai ter desafio. E você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos a perseguir. Ou você encara essa reprovação e encara esse desafio como um evento negativo, como o fim do mundo, e aí você realmente cai, você fica mal, e aí você encara esse desafio que apareceu como algo extremamente negativo e que pode te paralisar, e é isso que às vezes acontece com muitas pessoas. Eu fui reprovado, eu não sei nada, eu sou um fracasso e eu largo aquele concurso. Eu montei um escritório, mas eu não consigo captar clientes, então isso não é para mim, eu fecho aquele escritório. Eu não consigo advogar, então isso realmente não é para mim, porque eu passei na OAB, mas eu ainda não tenho a carteira de clientes que eu desejo.
Então, você vem de um estado que é realmente desafiador para você e você encara aquilo como algo extremamente negativo e vai para um outro estado que é mais negativo e você paralisa na jornada. Então, o primeiro não que aparece, ou o segundo e o terceiro, você fala, isso não é para mim. E é por isso que as pessoas não colhem, muitas das vezes, tudo que elas desejam, toda a prosperidade. Agora, você também pode escolher um outro caminho. E é esse caminho que faz com que você construa uma carreira de sucesso, que é enxergar realmente oportunidades nas adversidades. Veio uma crise, pensa, o que eu posso prosperar diante dessa crise? Veio um problema e eu não vou dar força para esse problema, porque tudo aquilo que eu foco expande. Se eu foco no negativo, aquilo vai tomar uma proporção na minha vida que realmente eu não vou ter mais o controle. Se eu foco no problema e só dou força para o problema, esse problema ele se torna maior. Agora, se eu tenho um desafio e foco na solução, esse desafio ele desaparece. Eu consigo gerir melhor esse desafio. Então, é como eu quero enxergar esse desafio, essa reprovação, esse cliente que não apareceu. Então, vamos começar a mudar o nosso mindset para um mindset de crescimento. E não um mindset fixo, que isso não é para mim, eu não dou conta, eu não sei, eu sou um fracasso, isso não vai acontecer comigo. Mas vamos imaginar que eu estou numa jornada e isso é verdadeiro, não é só imaginar, é acreditar que você está numa jornada de sucesso. Mas para que você tenha esse sucesso, você precisa mudar a sua mentalidade. Então, se eu recebi esse não, o que eu aprendo com esse não? Se eu recebi essa reprovação, o que eu aprendo com essa reprovação? Então, significa que em alguns pontos eu preciso melhorar. Em alguns pontos eu tenho algum ponto aí de melhoria, para que na próxima vez eu seja aprovado. Se eu não estou recebendo ainda clientes, será por quê? O que eu aprendo com isso? Será que eu preciso me expor mais? Será que eu preciso estudar um pouco mais sobre marketing jurídico? Será que eu preciso estudar um pouco mais sobre empatia, sobre venda? Porque a advocacia é uma venda de serviços jurídicos? Quais livros eu preciso ler? Como que eu preciso me dedicar? Será que eu estou realmente estudando para esse objetivo que eu tenho no momento? Quem já sabe muito mais do que eu e quem já está no lugar que eu desejo, que está próximo de mim, que eu posso modelar, que eu posso conversar, que eu posso pedir apoio, quais são os meus aliados? Então, se eu tenho um problema e eu foco na solução, eu realmente começo a prosperar e eu começo a celebrar esses passos. Não deu certo agora, mas vai dar certo no próximo. Eu já estou aprendendo. A primeira vez que eu pisei em sala de aula, eu não tinha a segurança que eu tenho hoje. E aí, não é a gente se chicotear, não, né? Eu brinco, não é o chicotinho, não. É a gente entender, eu estou aprendendo. Hoje, o que temos para hoje é isso e amanhã eu vou ser melhor. Porque eu estou numa jornada de aprendizado. Em síntese, o que eu quero dizer aqui com essa aula de hoje para vocês é: você pode ser otimista e encarar a reprovação ou qualquer outro desafio na sua vida como um evento pontual e temporário e que você vai passar por ele e que você vai encarar essa situação muito melhor a partir de como você vai enxergar esse desafio. Se você escolheu, transformar oportunidade, se você escolheu aí transformar oportunidade nesse momento de adversidade que você está passando, nesse desafio, se você escolheu transformar isso em oportunidade, celebre. Celebre, e é de passo em passo que a gente constrói essa carreira sólida. A gente realmente colhe toda a prosperidade de uma carreira. Eu encerro esse bloco aqui, eu encerro esse módulo desejando que você persista, desejando que você tenha coragem. E lembrando que a nossa coragem é onde a gente está mais vulnerável. Onde a gente tem mais vulnerável é ali que está a sua força para perseguir, para continuar essa jornada. A jornada vai ter desafios,
mas a gente segue aprendendo com esses desafios. Vale a pena persistir, vale a pena a gente correr atrás dos nossos sonhos, vale a pena a gente realmente celebrar cada passo nessa construção. Caso você precise de mim em qualquer situação dessa jornada para além do LFG, conte comigo. Um beijo para vocês e vamos que vamos!